Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Adriana Helderson Fala galera, Delton Silva aqui. e hoje no Gotas de Incentivo a gente vai falar sobre o medo de errar. Importante lembrar vocês que toda semana a gente traz um tema novo aqui no podcast ou no vídeo que você assiste no YouTube para que você fique incentivado e incentive outras pessoas a serem protagonistas da própria história de vocês. E como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o medo de errar que a gente tem e que faz a gente, às vezes, ficar travado nas coisas que a gente quer conquistar na nossa vida. Show. E o medo é algo bem impactante, né? O medo, ele faz muitas vezes a gente travar e realmente não avançar, não dar um simples passo para frente. É um medo bem categórico, bem simbólico, né? Que a gente pode trazer aqui, é o medo de falar em público. Então, houve uma pesquisa recente de uma faculdade na Inglaterra, inclusive a gente põe a fonte aqui na descrição do episódio, trazendo que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Para você ver o quão impactante é a questão do medo. Então, quando você realmente trava perante aquilo, então chega na frente do palco, assim, não sabe o que falar, ou vai fazer um vídeo, ou travar em frente a uma câmera, seja lá o que for. Então, hoje a gente vai trazer para vocês aí essa nossa experiência, como que a gente lida aqui no dia a dia, para tentar aí te incentivar, para tentar te ajudar a destravar esse medo. Óbvio, não somos especialistas, não somos psicólogos, então talvez, dependendo do seu medo, se for um trauma muito forte, você vai precisar, sim, consultar um especialista, fazer um tratamento, mas no que der para a gente ajudar aqui, contando as nossas experiências de medo, a gente vai te ajudar. Dri, queria até já passar a bola para você. Teve algum caso emblemático, alguma situação assim que você teve que lidar com um grande medo seu? Ele é bem recente. Eu vou contar a história agora, bem rapidinho, mas vou contar. Quando eu estava no final da faculdade, eu decidi que eu queria trabalhar como representante comercial. E porque pagava bem e tal, né? Fiz faculdade de marketing e muita gente que trabalhava com laboratório farmacêutico. Aí eu falava, nossa, eu preciso entrar nesse meio aí, porque dá uma grana, a galera trabalha pouco, aquela mentalidade de gente que acabou de sair da faculdade, não penso assim mais, mas precisava dirigir, e eu tinha 20 e poucos anos, 20 anos, na verdade, eu não tinha habilitação ainda, falei, vou aprender a dirigir. E aí, eu comecei a ser testada no meu medo de errar, quando comecei a tirar a carteira. Fiz 5 exames de rua, aquele exame lá, prova técnica, passei de primeira, fechei com 100% e fiz 5 exames de rua. E aí, né, eu, no meu caso, ainda que sou mulher, a galera fica, mulher não sabe dirigir, não sei o quê, você já vai interiorizando aquela coisa. Tinha um relacionamento muito tóxico na época e a pessoa não me ajudava em nada. Pelo contrário, essa pessoa me travava bastante. E eu acabei ficando travada mesmo com essa questão de dirigir. Não fui trabalhar como representante de laboratório farmacêutico e não fui trabalhar como representante de laboratório farmacêutico e tive dificuldade de dirigir. Não tinha dinheiro, não tinha carro, fui dirigir o carro de outra pessoa, outro trauma. Recentemente, e fui deixando isso, encontrei uma outra pessoa, consegui um outro parceiro, e essa pessoa, não, vamos dirigir. Enfim, a necessidade me fez começar a dirigir. Morava numa cidade de capital, então muito trânsito, a galera muito sem educação para dirigir, fui pegando. Mas a estrada eu não tinha coragem, de jeito nenhum. E aí ficava aquela ideia que a estrada era perigoso, que as pessoas morriam, nananã, e aí vem o outro medo, que é o medo de morrer. E recentemente eu fui convidada para abrir uma sociedade, uma agência em outra cidade. E eu preciso ir na agência. E eu não podia dispensar essa proposta, que era algo que eu sonhava há muito tempo. E aí eu precisei superar esse medo de errar, de pegar a estrada, de dirigir na estrada. E é curioso, porque eu amo dirigir. Me dá uma sensação de liberdade incrível. Eu adoro direção, eu adoro. E aí eu entendi que o medo, principalmente nesse caso, ele foi importante, porque se eu não tivesse medo nenhum,
A gente vê muita gente fazendo coisa errada na estrada, se arriscando em ultrapassagens que você fala, espera 2 minutos, não vai, 5 minutos não vai adiantar a sua vida, pode encerrar, né, se você ficar muito desesperado. Então eu vi que até as primeiras vezes que eu peguei a estrada sozinha, aquele medo ali de fazer ultrapassagem, de saber, de ficar entre 2 caminhões, que é uma coisa que a gente fica com medo, ele foi importante para eu tomar decisões e me tirar de situações de risco, ou não me colocar em situações de risco, mas que se eu não enfrentasse o meu medo de errar, de falhar, de cometer algum erro na estrada, porque o meu medo era, e se acontecer alguma coisa e eu errar, eu não souber que marcha que eu vou passar, que reação que eu vou ter, eu não teria conquistado o meu sonho, que está a alguns quilômetros aqui da minha casa, e eu tenho que ir lá toda semana. Então, para mim, essa questão do medo de errar, ela circula entre a nossa necessidade de proteção, sabe, assim, de instinto vital mesmo, de não morrer, de não... E aí eu tô falando de algo muito mais amplo, né? Mas tem coisas pequenas que nos expõem à nossa vulnerabilidade. Então, acho que o medo de errar está relacionado à vulnerabilidade também. E que se a gente não ir superando aos pouquinhos esse medo, a gente trava na vida. E aí, que vida é essa? Que a gente nunca faz nada, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o medo ele é importante, bastante importante na nossa vida, porque ele nos faz refletir e pensar melhor. O problema é quando esse medo ele se torna um medo desenfreado, algo muito grande. A gente cria um obstáculo que muitas vezes não existe e cria alguns tipos de medos baseados em fantasias. É como se, tipo, o que vão pensar de mim se eu fizer um podcast sobre incentivar pessoas? Mas quem sou eu para incentivar alguém? Então, a gente poderia ter esse tipo de medo, né? Então, poderia ter. Mas este medo faz nos pensar. Então, beleza, putz, eu tive todos esses medos, todas essas fobias para colocar o podcast no ar. Mas a vontade de ajudar pessoas acaba sendo maior do que o medo de não ajudar por ser julgado, por receber críticas e tudo mais. Então, tem uma frase até famosa que fala que o medo não, a coragem não é a ausência de medo, né? Mas a consciência de que, tem algo mais importante para você superar. Então, aquela história que a gente fala, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. E muitas vezes a gente coloca o medo como algo grande. E não tem que ser grande. Muito pelo contrário. Uma pergunta que eu costumo fazer para quem está com medo é o seguinte: está com medo de fazer alguma coisa? O que de pior pode acontecer? Então faz uma listinha. O que de pior pode acontecer? Se você não for matar ninguém, se você não for se matar, se você não for prejudicar alguém gravemente, então assim, por que não? Por que não tentar? Então, se você vai fazer aquilo, e mesmo que você erre, você tenha um aprendizado, e aí com aquele aprendizado você possa tomar um outro caminho, não vejo problema quanto a isso. A gente não é perfeito, né, Lívia? Vai errar e vai errar bastante, né? E aí, você trouxe outra vertente, assim, dessa conversa, que eu acho que é a importância do erro, porque a gente focou no medo, né? O medo de errar, principalmente na questão de estar vulnerável frente a outras pessoas ou de prejudicar alguém. E aí, quando você se faz essa pergunta, é muito curioso, né? Você olha assim e pensa, nossa, nem vai agredir tanta coisa se eu errar uma coisinha aqui. E o erro, ele é impossível de não acontecer, vai acontecer de qualquer forma. Quando você enxerga o erro como uma nova oportunidade, ele muda o jogo. Você não tem raiva do erro, você não se acha incompetente, incapaz porque errou. Eu lembro que a gente já trabalhou junto em vários projetos, né, Delton? O Delton sempre falava, gente, vocês vão errar e vão errar pra caramba, e tem que errar mesmo. Eu não quero pessoas ao meu lado e pessoas na minha equipe que nunca erram. Porque você, por exemplo, errei um caminho. Peguei um caminho errado. E aí eu descobri que no meio desse caminho tem uma coisa, sei lá, uma loja que eu precisava de uma coisa que eu não estava encontrando. Ou entendi que nesse erro de pegar um outro caminho, eu cheguei 10 minutos mais cedo. Então, assim, se você não errasse, você não teria oportunidade de fazer diferente. E eu acredito que a vida ela só caminha, a engrenagem só anda se você fizer coisas diferentes. Então,
o erro, nesse caso, ele é importantíssimo. Sim. E vale a pena ressaltar, né, que também não é fácil. Então, a gente falou ali no episódio da gratidão que não é fácil, é dia após dia, um pouquinho de cada vez, para você ir superando isso. Né? Não é superar que você não vai ter mais medo, você não vai ter mais o medo de errar. Muito pelo contrário, é você aprender a lidar com este medo. Né? Então, é como se você fosse tomando pequenas doses de veneno para se tornar mais forte frente a isso, né? Como antigamente se fazia. Mas essa questão, o que eu queria trazer aqui em relação a essa questão do medo, é porque a gente vem trazer. Por que é tão difícil? Porque está muito enraizado. Então, desde criança, os nossos pais inconscientemente, os nossos avós, os parentes, a sociedade, a escola, o trabalho, eles vêm te colocando pressão para você não errar. Então, assim, por que quando você está, por exemplo, uma criança está brincando, e vai fazer alguma coisa, o pai vai lá e censura. O pai e a mãe, não faz isso, não sei o quê, e tal, vai colocando medo em você para que você não erre. Então, a questão de você vai se machucar. Poxa, faz parte para aprender a andar bem de bicicleta, você cair. Rodrigo, Cortar o puxar. queixo. Cortar o queixo, quebrar alguns ovos, fazer sujeira na cozinha para conseguir fazer um bolo, errar. Quem nunca errou o sal da comida? E tá tudo certo. Então, na escola, se foca muito nessa questão do erro. Você não pode errar para não ficar de recuperação. Nessa prova você não pode errar, porque se você errar nessa prova, você não passa e você não entra numa faculdade, num processo, enfim. O erro está sempre presente na nossa vida, as pessoas colocam uma carga muito grande sobre isso. E o problema é que essa carga externa é tão grande, que a gente acaba trazendo ela internamente e a gente já se julga antes das pessoas nos julgarem. Então, eu não vou gravar um vídeo porque eu vou me julgar antes mesmo de alguém falar alguma coisa. Ou do meu cabelo encebado, ou da minha maquiagem mal feita, ou do meu olho mais aberto que o outro, da iluminação que está ruim. Você sempre vai colocando uma desculpa, alimentando aquele medo de errar em alguma coisa. E assim, isso é superação, né? A cada dia, é olhar para os seus defeitos e entender que eles são importantes na sua vida e aí duas coisas interessantes que você trouxe. O julgamento, ele acontecerá de qualquer forma. A gente se julga, as pessoas vão te julgar, e aí a gente volta lá naquela história de sempre. Você vai focar em quem está te julgando ou em quem você está ajudando? Ou na transformação que você está levando para outras pessoas e para você mesmo, né? E sobre a prova, me veio muito aqui na cabeça, né? Eu sou de uma escola onde tinha bomba. Hoje eu não sei se ainda tem. A gente chamava de reprovação, bomba, não sei. Aqui na nossa turma aqui de Minas a gente chama de tomar bomba. E aí, olha para você ver o peso dessa palavra. Bomba é uma coisa que explode, né? Exato. E aí, tipo, você vai fazer uma prova. Você tem que provar que você é capaz de ir para o próximo passo. Primeiro, que nem sei se dá para eu entrar nesse assunto, mas a forma de ensino, ela não te ensina a aprender de fato. Bom, aí você tem que provar que aprendeu, mesmo não tendo aprendido. Aí vem uma outra questão, que é a questão da média. Então, toda escola tem uma média. Aí tinha a escola que eu estudei que tinha 50% para passar, aí eu cheguei na faculdade, eu tinha que provar que 70% eu sabia. Daquilo ali, daquele pequeno pedaço que o professor imaginou que eu precisasse saber, que não dá para pôr uma prova tudo que a pessoa precisa. E aí você começa a incentivar as pessoas a viver na média. Porque tem a galera, tipo eu, que quer ser destaque acadêmico porque não aguenta ficar na média, quer provar que sabe tudo e se lascou na vida com isso até aprender que não precisa. E tem a galera que pensa, eu preciso estar na média. E se eu estiver na média, tá tudo certo. Então, pensa como que as crianças, não sei como tá agora, eu não tenho filho, Delton tem, não sei como é que tá essa questão do ensino, mas pensa como que a gente da nossa geração e de gerações passadas foram incentivados a provar que sabe pelo menos a média. E ficar na média te faz ir para frente. Olha que louco isso, né? E é essa questão, porque quando você coloca o medo de errar, né? Você não pode errar, você tem que se preparar, você tem que ser sempre certeiro e tudo mais. Você não se arrisca.
e aí fica na média. E quando você é mediano, você é mais fácil de ser manipulado. Então, a grande questão aqui é, o erro faz parte da aprendizagem. Então, assim, todo neném, quando está aprendendo a andar, ele cai, e vai cair. Então, assim, uns vão se machucar mais, outros menos, mas ele está aprendendo a se equilibrar, está aprendendo a dar os primeiros passos. Então, assim, minimizar estes erros, para mim, é o mais lógico a se fazer. Então, assim, é aquilo que eu falei, o que de pior pode acontecer? Então, se as consequências daquilo que você vai fazer forem muito graves, não dá para minimizar esse erro, transformar em pequenos errozinhos, porque aí você vai errando pequeno, corrigindo rápido, até que você vai aprendendo muitas e muitas vezes. Então, são pequenas doses. Então, essa questão do medo, né, do medo de errar, parte muito da gente, dessa coragem de fazer, apesar do medo. Então, eu vou fazer sim. Estou me borrando de medo, mas eu vou fazer. Então, até aqui vale até uma confissão, que no primeiro episódio do Gotas, tipo, 5 minutos antes de entrar, para você ver como a questão do medo de errar ela é contagiosa. Nunca tinha feito podcast, estava em reunião pré-gravação com a Adriana, e eu falei para ela, Adri, estou acostumada a dar palestra, fazer treinamento, me apresentar para várias pessoas, mas confesso para você que fazia tempo que eu não sentia esse medo, esse frio na barriga. Os dedos estão frios e até suando. E aí a Adriana falou assim, não, eu estava até tranquila até você falar isso. Agora já estou com frio na barriga também. Então, o medo, ele é contagiante, né, Lê? Ele é contagiante e ele é, assim, até trazendo esse caso que foi super interessante, eu realmente estava tranquila, falei, ó, tô navegando em mar calmo, eu conheço essa área aqui, tô dominando. Aí quando o Delton falou, eu pensei, poxa, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse projeto que a gente está fazendo, porque por mais que ele seja um projeto genuíno, que ele renasceu para ajudar pessoas, olha só o tamanho da responsabilidade disso. E aí, automaticamente, a gente que já pratica essas coisas, que nada que a gente fala que a gente não pratica, né, Delton? Tudo que a gente incentiva, Exato. a gente vive. Eu não consigo vir falar de uma coisa que eu não vivo, que eu escutei alguém dizer. E aí eu já pensei, olha, mas o máximo que pode acontecer é eu ter que chegar para alguém e falar: é isso aqui que eu estou te falando, é a minha história de vida, é a história de vida do Delta e dos convidados que a gente vai trazer. Mas a sua vida é diferente, a sua história é diferente. Se você tem algo que isso aqui não vai te ajudar 100%, que te motive a procurar uma ajuda maior, né? Que foi o que você Exato. falou no meio do caminho, assim, que eu achei super interessante. E isso é importante, eu falava antes, no outro formato do Gotas, que era assim, olha, eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, e o que eu quero é, com a minha história de vida, te fazer procurar soluções para a sua vida, para você viver feliz e bem, né? Então, até o medo mesmo de procurar ajuda especializada é um medo de assumir o seu erro para alguém que nem te conhece. Exatamente. É o medo de assumir o Exatamente. seu erro para alguém que você não De conhece. parecer ser vulnerável, né? A gente quer se blindar o tempo todo, né? Exatamente. E outra coisa, a gente cresceu vendo histórias de super-herói. O Delta vai saber melhor que eu, porque tipo, ele é o cara do Batman, assim, é o best friend, bem do lado dele ali. E eu nunca fui muito de super-herói e tudo mais, mas quando você pega até as histórias, quem não quer ser o super-herói? Você pergunta para a menina, qual princesa você quer ser? Hoje as meninas já querem ser super-heroínas, acho isso sensacional. Então, assim, Sim, qual que é o herói que você quer ser? Você quer ser o herói. Quem que você quer ser na exato. história? Né? Então, Então, e é aquela história, os heróis sentem medo também. É aquela história, é o medo de errar. Então, por exemplo, o Homem-Aranha fala isso, né? O tio Ben falava com o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso trazia para ele o medo de errar, de machucar alguém, de ser injusto e tudo mais. Enfim, trazendo para esse contexto nosso aqui, né, humano, mais real, o grande desafio aqui, o que eu quero despertar, a gota de incentivo aqui que eu quero trazer para vocês, você vai errar, aceita isso e pronto. Você vai errar em tudo na vida. Por quê? Porque faz parte do aprendizado.
Se a gente não tivesse mais o que errar, se a gente não tivesse mais o que aprender, se a gente já fosse perfeito, qual seria o sentido da vida? Não faria o menor sentido. Então tá na hora de descansar, tá? Vamos para o descanso eterno. Pronto, você já é um semideus perfeito. E não é assim. Então, a gente falou disso no começo, temos contextos diferentes, né? No primeiro episódio. Então, temos contextos diferentes, histórias diferentes. A Adri está em Minas, eu estou em São Paulo, são cidades diferentes, criações diferentes. Então, os medos são diferentes. Então, a gente tem muito o que aprender, temos muito o que errar e nos ajudar nesse sentido. Então, minha provocação para você é o seguinte: quebre o seu grande medo em pequenos medos. Dê um passinho de cada vez antes de querer correr uma maratona. Então, assim, não precisa ter medo de correr 42 quilômetros. Pô, dê um passo e ande 100 metros primeiro. Exatamente. Os 42 quilômetros começaram com o primeiro passo, né? E aí eu quero aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas para refletirem. Então, eu vou dar uma tarefa, entre aspas, para quem tá ouvindo a gente até agora, para que vocês reflitam. Para um pouquinho e olha para trás e pensa o seguinte: qual foi um medo que você tinha, que você necessariamente precisou superar, igual a minha história lá do carro, não tinha outra opção, e o quanto enfrentar esse medo fez você evoluir. Olha para uma situação, todo mundo já teve que enfrentar algum medo, todo mundo. Até o bebezinho que acabou de nascer, ele teve que enfrentar um medo, ele só não vai conseguir refletir isso agora. Então, assim, ó, para e reflita. De tudo que você já viveu na sua vida, olha para trás mesmo. Qual foi o medo que você obrigatoriamente teve que superar e o que ele mudou na sua vida depois que você superou? Então, esse é meu convite hoje para refletir, para vocês refletirem. Legal você trazer essa aprendizagem, isso eu vou fazer, hein? Qual foi o maior aprendizado aí que o medo trouxe? E o para fazer, tá? Então, a Adriana trouxe algo para você raciocinar e também fazer, né? Que é anotar essa sua aprendizagem. Eu queria trazer para você um desafio, até anotei aqui, que é o seguinte: hoje eu gostaria muito que você fizesse algo que te dá muito medo. Quero que você faça algo, escolha uma coisa, de várias que te dão medo, eu quero que você vá lá e supere, faça. Não importa se vai ficar bom aos seus olhos, aos olhos dos outros, não ligue para julgamento, zero julgamento, só vai lá e faça. Para você ter aquela sensação de eu vi e eu venci. Então, faça algo, seja gravar um stories de 15 segundos, não tem problema. Se você não tiver com a maquiagem ideal, o cenário ideal, a voz vai tremer, não tem problema, só vai lá e faça. Tá? Então, faça algo que te dê um pouco de medo ou muito medo. Então, quero propor te fazer essa provocação para você realmente ir lá e se superar com isso. Show de bola, Delton. Eu quero agradecer a todo mundo que teve, né, que escutou a gente até aqui, inclusive quem executar aí as propostas que a gente traz para vocês de refletir, de reflexão, de execução. Se quiser dar um feedback para a gente, existem canais para vocês, né, deixarem aí o feedback de vocês para a gente saber mesmo se está sendo legal. E, aproveitando, quero fazer um convite, se você chegou até aqui, escutou até aqui, pega o link, enfim, pega essa gota, manda para uma outra pessoa, que de gota em gota a gente enche um oceano de positividade, vamos ter mais gente aí sendo protagonista da sua própria história, superando os seus medos e vivendo de uma forma mais feliz. Show de bola, é isso aí, galera. Então, de gotinha em gotinha, a gente vai inundando o mundo aí de coisas boas e bastante incentivo. Show de bola. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.